Então, muitas mulheres que estavam muito graves do transtorno alimentar, quando estão no período de gestação, é um aspecto protetivo, elas melhoram da sintomatologia. Sim. Que era um dos grandes medos. Eu lembro que teve algumas mulheres que ficaram grávidas e tinha uma já gravidade... é mais difícil, até dependendo da gravidade, é mais difícil Pode engravidar. Porque dá amenorreia, né? Para de menstruar, né? E por isso que era um grande, assim, a gente ficava, como isso é possível, primeira coisa, e segunda coisa, como é que vai ser os desfechos, né? E tinha uma melhora da sintomatologia. Que legal. É um fator protetivo. Também. Até socialmente, Até né? socialmente. Tá vendo? Até socialmente. Até socialmente. Ser mãe muda a biologia, né? Tem uma mudança muito. aí que é positiva. Eu me lembro que uma vez tinha um paciente que era casado, uma moça, e ele estava muito preocupado porque a mulher não tinha leite. E aí ele foi descrevendo uma opção de coisas. Eu falei assim, eu acho que a mulher dele está com anorexia. Olha aí. E aí, mas ele não tinha noção. Ele só estava preocupado por causa do leite. Assim, puxa, a gente esperou tanto, tá. E aí eu falei, gente, falo ou não falo? Mas quem é o médico dela, né? Porque aí eu tava me metendo. Eu falei, não, mas e o médico dela? O que tá dizendo? Aí ele disse, você quer falar com o médico dela, Bia? Porque eu confio tanto em você. Eu falei, pois não. Aí liguei, eu falei, querido, aqui é Ana Beatriz, olha só. Queria só, não estou aqui para dizer nada, mas assim, pela preocupação do meu paciente, né? A criança vai precisar de leite mesmo, mas eu estou achando que tem algum perfil aí de transtorno alimentar. Ele falou assim, doutora, perfil não, né? O transtorno. Eu falei, mas você devia chamar um especialista, né? De transtorno alimentar, porque é muito difícil. Ela não aceita. Eu falei, mas... É como se você colocasse ali, tenta ir aos poucos, porque é muito complexo. Porque era o obstetra que estava tentando ali. E eu falei, o buraco é mais embaixo. E às vezes, se fizer a conexão, né, da importância para esse filho, dá essa virada. Dá, é um aspecto protetivo. Agora, uma coisa interessante que vocês estavam falando, mas a obesidade também tem um fator. Eu trabalhei e trabalho ainda, né, muito tempo com cirurgia bariátrica, e a gente tem que alertar muito, logo após a cirurgia, algumas mulheres, hoje não mais, mas no início da cirurgia bariátrica, a gente tinha esse perfil de gestações tipo 3, 4 meses após a cirurgia, por causa dessa redução. E isso preocupava muito, porque você não tem total vitamina, né? Você vai perdendo muito. Imagina para você ter que se alimentar e alimentar um outrozinho, um serzinho ali. Então, a gente, por um tempo, nos congressos, a gente batia muito nisso, nessa preocupação de orientar, porque virava a chave muito rápido. Sim. E aí isso é preocupante, né? E a gente tem os dois pontos. Sim. Magreza demais pode também atrapalhar, como também a obesidade pode também. E existe, né, um grande cuidado até no tratamento da obesidade para não abrir quadros de transtornos alimentares. Esse é o grande cuidado. Porque você vira de um lado. Esse é o grande cuidado. Então, muitas vezes a pessoa, até porque, assim, tipicamente nos tratamentos da obesidade, dependendo da forma e do modo, é muito delicado, né? Então, a pessoa ficar compensando aquilo que comeu, contar calorias, né? A pessoa ficar ali controlando excessivamente o peso, é uma linha muito tênue, por isso que precisa ter uma equipe, ter profissional especializado, porque é uma linha tênue. Você vira bem complexo, muito, você pode virar coisas ali, entendeu? Que é complicado. Sim. Outros tipos de compulsões. Outros tipos. E comorbidades também, né? Quais são as comorbidades mais frequentes nos transtornos alimentares? Se você quiser botar por eles... Ou geral, como você achar melhor. Anorexia, nós vamos ver quadro de humor, depressão e ansiedade, assim a gente percebe. Além disso, nós vamos ver uma personalidade obsessiva compulsiva, toque, pode também ter abuso de substâncias, esses são os mais prevalentes, tá? Quando nós vamos para bulimia, o transtorno da compulsão alimentar, aí entra transtornos multiimpulsivos na história toda. Então, transtorno da personalidade borderline, jogo patológico, abuso de substâncias, entre outros, compras excessivas. Nós percebemos isso bastante lá no ambulatório. Tá? No TARE, nós vamos ver a prevalência maior com os transtornos de ansiedade. O TARE é mais transtornos de ansiedade que nós vamos ver. Toque a gente vai ver numa segunda instância, mas é bem mais raro.
E a interface, que aí seria um diagnóstico diferencial lá com TEA. Né? TDAH também vemos bastante no TARI. TDAH a gente vê bastante. Mais compulsão? Engraçado, eu com TDAH, eu TDAH, tinha compulsão. muita Sim, compulsão também tem. Compulsão também tem. Pela impulsividade. Né? A gente vê menos lá na anorexia, e aí quando tem é um pouco até mais delicado. Mas tem isso, tem uma coisa evitativa restritiva? Tem sim. TDAH tem. Você falando de toque, eu lembrei, a gente já Porque teve tem uma coisa sensorial. Exato. Tem uma alteração sensorial no transtorno de hiperatividade. Que pouco se fala, mas tem a coisa do som, a coisa de textura, cheiros. Etiqueta. Isso. Etiqueta de roupa. Etiqueta de roupa. As crianças de lá, do ambulatório. Exatamente. E no toque, eu só tive um, né? Ele ainda permanece. Ele foi paciente da Bia e hoje ele ainda continua comigo. Mas a gente teve um paciente que chegou assim, magérrimo. E o transtorno principal dele era o toque. Mas estava muito ligado à alimentação. E ele agora mudou. Quase que ritualiza, né? Acaba virando um ritual alimentar. Porque muitas coisas da anorexia tem esse aspecto, né? A forma de comer, a quantidade, às vezes não quer encostar um alimento no outro. Mas ali na anorexia o foco vai ser muito relacionado a esse controle do peso. Não comer na frente de ninguém. O toque às vezes é o mesmo comportamento, mas a motivação é outra. É outra. Né? Isso. Então, mesmo tendo a mesma apresentação, na anorexia sempre vai estar atrelado a esse aspecto de controle de peso, a emagrecer e elementos nessa linha. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?